em espírito e verdade, que Deus possa falar contigo através da palavra do Senhor. Amém, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite apresento a tua serva, Deus, que vai trazer o alimento, o pão da vida, a palavra do Senhor que nos fortalece, que nos abençoa, nos cura, que nos liberta, Deus, que nos faz ser mais que vencedor, Pai. Usa nesta noite teu culto profundo, assim eu te peço, te agradeço. Amém. Glória a Deus. Só da igreja da paz do Senhor. Amém, amados. Livro do Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, autor aos Hebreus, capítulo 10. Não sabemos, né, quem foi o autor. Louvado seja Deus. Sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo, né? A partir do verso 19. O irmão está sem Bíblia? Acompanha a minha leitura, tá bom? Amém. 10, 19. Amém? Que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Até aqui, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu estava orando ao Senhor, como sempre, né? E pedindo uma palavra, e o Espírito Santo me fez lembrar dessa palavra que fala do novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho foi o que Jesus consagrou para nós. Ele nos consagrou nesse novo e vivo caminho, ou seja, Ele nos separou para esse novo e vivo caminho. E o autor aos Hebreus, ele fala que foi pelo véu, isso é, pela sua carne. Quando a sua carne foi rasgada na cruz do Calvário, ela representava o véu que no Antigo Testamento separava somente o sumo sacerdote, somente os homens considerados religiosos, homens santos, podiam entrar no lugar chamado Santo dos Santos, no lugar onde tinha a Arca da Aliança, no lugar do propiciatório, para assim oferecer o sacrifício pelos pecados da humanidade. Só que a Bíblia diz agora no Novo Testamento, irmãos, que pelo sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, os nossos pecados agora eles foram perdoados. Pelo sacrifício de Jesus, de uma vez por todas, pelo sangue de Jesus, hoje nós temos acesso a Deus, acesso livre a Deus. Então essa é uma grande vitória. Era isso que de fato o diabo nunca quis. Foi isso que de fato o diabo ele fez desde lá do princípio, quando ele primeiramente enganou a Eva, e a Eva ali conseguiu também induzir Adão ao pecado. Então tudo que o diabo sempre quis, irmãos, foi limitar ou até mesmo impedir o nosso acesso a Deus. E também, irmãos, ferir a nossa comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz que o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem. Por que o pecado faz separação entre Deus e o homem? Porque pecado, irmãos, não é apenas um deslize, não é uma fraqueza, não é uma fragilidade apenas da alma humana. Ainda que alguém venha pregar sobre isso, ainda que alguém venha definir pecado como fraqueza ou fragilidade da alma humana, mas a Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que pecado é ofensa a Deus, é crime contra Deus, aleluia. Por isso que o pecado ele faz separação entre Deus
de um homem. Então, no momento da desobediência, que foi o pecado de Adão e Eva, houve essa separação. Não foi assim? E que a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim. Expulsos para nunca mais voltar até então. É tão verdade que Deus colocou 2 querubins à guarda do jardim, porque ainda que se eles tentassem voltar, não seria possível. Precisava ter derramamento de sangue. Precisava que o sangue de Jesus fosse derramado, irmãos. E o sangue de Jesus é esse fio de escarlate, aleluia. O sangue de Jesus é esse fio vermelho. O sangue de Jesus é esse fio, aleluia, é esse líquido vermelho, carmesim, aleluia, é esse líquido forte que foi vertido na cruz do Calvário. No momento em que o véu é rasgado, a sua carne é rasgada, o sangue é derramado. Então, quando o sangue de Jesus é derramado, através do sangue nós podemos voltar e refazer o caminho. Só que não é um caminho antigo. Não é um caminho que os sacerdotes trilhavam para a expiação do pecado. Não era um caminho que vertia o sangue de bode, o sangue de touro, o sangue de bezerros, porque ainda que o sangue de bodes, de touros e de bezerros, ainda que era eficaz para aquele tempo, quem dirá, irmãos, o sangue de Jesus? E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Dado as circunstâncias da nossa vida, e nós vemos que a nossa comunhão com o Senhor está fraca, está distante, está inacessível, eu preciso imediatamente me colocar debaixo do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder, aleluia. O sangue de Jesus foi a moeda de troca. Pedro, ele fala que nós não fomos comprados com prata e nem com ouro. Olha só, prata e ouro, coisas valiosas da terra. Prata e ouro, você pode comprar o que você quiser, mas a salvação não, irmãos. A salvação foi pelo preço do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. E nós precisamos, irmãos. Nós precisamos, é algo de precisão, de necessidade. Nós precisamos todos os dias entrar debaixo desse sangue. Por quê? Porque através do sangue, Ele nos consagrou pelo novo e vivo caminho. Novo, por quê? Por causa do sacrifício de Cristo. É novo. Não é o sacrifício antigo. Não é um caminho antigo, é um novo, porque o sacrifício de Cristo agora, ele é cabal, não precisa ser anual, né? Uma vez por ano, eles entravam lá no lugar chamado Santo dos Santos. Então, eles não tinham a consciência da gravidade que é aquilo que nos separa de Deus, que é o pecado. Mas, através do novo caminho, é o sacrifício de Jesus e vivo. Por que vivo? Porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive, igreja. Ele está vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele vive. É por isso que a Bíblia chama de novo e vivo caminho. Aleluia. Novo porque o sacrifício é novo e Ele é cabal. E vivo porque Ele ressuscitou. Porque Ele vive, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Você recebe essa palavra no teu espírito? Glória a Deus. E aí ele diz assim: tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha só que interessante. De que maneira que eu vou trilhar esse novo e vivo caminho? Porque é isso que Deus tem para nós, irmãos. Um novo caminho, novidade de vida. Que os nossos pés venham trilhar este novo caminho. Que os nossos passos, que são passos de fé, venham trilhar esse vivo caminho. Porque eu creio na ressurreição. Eu creio que Ele está vivo, aleluia. E porque Ele está vivo, eu tenho esperança. Porque Ele vive, não tem um louvor que diz?
posso crer no amanhã. Glória a Deus. Então nós sabemos que é por causa do sangue. Então eu vou trilhando este caminho porque eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. Eu sei que eu não tenho nada a oferecer. Eu posso apresentar ali as minhas falhas, as minhas fraquezas, as minhas misérias, mas ainda assim, irmãos, o sangue de Jesus sempre será poderoso para nos purificar. Porque lá no Antigo Testamento, como eu já falei para vocês, precisava do sacrifício anual para o cumprimento da lei. A lei, ela é poderosa, até mesmo para te levar até o Salvador, mas ela não é poderosa para te aperfeiçoar. Aleluia. Somente o sangue de Jesus nos aperfeiçoa. Somente o sangue de Jesus, aleluia, nos torna perfeitos diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus por Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus por Jesus Cristo, igreja? Glória a Deus por Jesus Cristo, que nos faz triunfar. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E aqui ele fala: cheguemos-nos com verdadeiro coração. Ele está apresentando um novo e vivo caminho. O que eu preciso? Coração sincero. É isso que Deus quer. Coração sincero diante dele. Senhor, o Senhor conhece as minhas falhas, sabe quem sou eu, sabe onde eu peco, sabe onde eu erro, sabe onde eu falho, mas eu tenho um desejo ardente, aleluia. Eu tenho uma vontade, um desejo ardente no meu coração de trilhar esse novo e vivo caminho. Só que sozinha eu não consigo. Só que a Bíblia diz, irmãos, aqui o escritor aos Hebreus está dizendo: é necessário você chegar a Ele, se achegar a Ele. Tiago fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Com o coração verdadeiro e também com inteira certeza de fé. Então eu preciso de coração sincero e eu preciso de uma fé verdadeira. E eu também preciso de um coração purificado. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha só, água limpa, porque tem água suja, né? E qual que é a água limpa? A palavra, irmãos. Porque existem as águas sujas, né? As águas que não são puras, que não vêm da fonte. Porque aqui é a fonte de água viva. Então ele fala que a gente tem que chegar com o coração sincero, que eu já entendi. Com uma fé verdadeira e com uma vida purificada. Mas como que eu consigo isso? Pela fé, irmãos. Eu vou olhar para o sacrifício de Jesus e eu vou entender que eu sou salvo, que eu sou liberto, que eu sou escolhido, que eu sou separado, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Jesus já fez. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, o meu justo viverá pela fé. Então ele anula as obras, ele lança para a terra as obras, até mesmo para o homem não se envaidecer, para o homem não se gloriar. Porque, irmãos, se nós ainda estamos aqui, nós mesmo diante das nossas falhas, nós estamos aqui buscando ao Senhor, é porque Ele nos atraiu, é porque Ele nos chamou, é porque Ele tem nos impedido, irmãos, de fazer aquilo que a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente deseja e é capaz de fazer. Graças a Deus. Porque Ele colocou dentro de nós uma lei moral, um tribunal dentro de nós, uma consciência. Então, uma vez que eu estou debaixo desse sangue, uma vez que eu creio neste novo e vivo caminho, não foi isso? Olha só, vamos ler de novo para entender o 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde?
no santuário. O que é o santuário? É a presença de Deus. O trono de Deus por onde, irmãos? Pelo sangue de Jesus. Você tem que ter ousadia. Tendo essa ousadia, você entra na presença de Deus pelo sangue de Jesus. É a Bíblia que está falando. Então eu entro debaixo do sangue, começo a trilhar esse novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Ele consagrou esse caminho para nós. Ele separou esse caminho para nós através da sua carne, que é o véu que foi rasgado. Então eu tenho um acesso liberado. Acesso liberado. Isso revolta os judeus, isso revolta os religiosos, isso revolta os fariseus, isso revolta o adversário da tua alma, o adversário da minha alma. Isso traz revolta, irmãos, porque nós temos acesso liberado. Nossa, mas é uma geração corrupta, é uma geração adúltera, é uma geração que procrastina, é uma geração que não é Bíblia, é uma geração que não ora, é uma geração que não busca, é uma geração que está longe de Daniel, é uma geração que está longe de José, mas ainda assim, ainda que esta geração esteja assim, se hoje você entrar no santuário do Senhor com ousadia, pelo sangue de Jesus, trilhando esse novo e vivo caminho, aleluia, ainda assim você recebe um coração sincero, uma fé verdadeira e uma vida purificada. Aleluia! Porque existe um rótulo para essa geração. Existe um estigma para essa geração. Mas a Bíblia diz o que Jesus falou, irmãos? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Se a palavra de Deus entrar na tua alma, no teu coração, ela produz fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ainda que a tua geração esteja dessa maneira, ainda que a tua vida esteja assim, toda bagunçada, toda desorganizada, toda embaraçada, ainda assim, aleluia, o sangue de Jesus não perdeu a eficácia. O sangue de Jesus tem poder para purificar, para libertar, para curar, para te guiar por este novo e vivo caminho. Você só precisa passar por ele. Entra debaixo do sangue. Fala, Senhor, eu estou aqui, ó, debaixo do sangue de Jesus. Aleluia. A moeda de troca, o sangue que satisfez a justiça de Deus, o que pagou a minha dívida, o meu crime, aleluia, que foi derramado no meu lugar, é o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E olha só, e também retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, igreja. Nós, mesmo na nossa infidelidade, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Então eu tenho que ter firme essa confissão. Qual que é a nossa esperança, irmãos? A nossa esperança é a esperança da glória. A nossa esperança é aquilo que está para vir, aleluia. A igreja que será glorificada. A igreja que vai receber vestes brancas, de linho puro e fino, aleluia. Que são os atos de justiça dos santos. Então a palavra do Apocalipse, ela vai se cumprir também quando a igreja for glorificada. Aqueles que estão limpos, que estão lavados. No livro do Apocalipse, João diz que ele tem uma visão, e ele diz, eu vi uma multidão, e eles estão vestidos de roupas brancas, de linho puro e fino, roupas brancas mais alvas do que a neve. Tem uma passagem, uma palavra que fala que nem o sabão de uma lavandeira
sangue de Jesus. Aleluia. A palavra diz no livro de Isaías que ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a pura lã. Porque Isaías já está apontando para o Messias, já está apontando para o Salvador, já está apontando para o Remidor, já está apontando para aquele que viria para morrer no nosso lugar em sacrifício. O caminho é novo, é vivo, porque ele se sacrificou, o sacrifício é perfeito e porque ele vive para todo sempre. Aleluia. E aí ele diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Você não vai entrar no céu sozinho. Aleluia. Não pense que nós vamos entrar no céu sozinhos, não. A Bíblia diz que João viu uma multidão. Então nós temos que considerar uns aos outros. E como que eu considero uns aos outros? Não deixando de congregar. Não deixando a nossa mútua congregação. Como é de costume de alguns, porque naquele tempo, alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo começou a abandonar a congregação, a igreja física. E os motivos dessa ausência eram as duras perseguições que a igreja estava enfrentando. A justificativa que eles davam era que havia má influência da raiz dos judeus e as perseguições. Mas o que a Bíblia diz, irmãos? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. O que a Bíblia diz? Que agindo Deus, quem impedirá? Agindo eu, quem me impedirá? Não foi isso que o Senhor disse? Então a Bíblia fala que nós temos que nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras, não deixando a congregação, mas admoestando uns aos outros. Sabe o que é admoestar? É você falar com o teu irmão: oh, senti tua falta no culto aquele dia. Você fez falta. Admoestando uns aos outros. Olha só. E isso aqui, irmãos, é a igreja em conjunto, tá? Não é só o pastor, não é só a pastora. É os irmãos, é o que está escrito. E tanto mais quando vês que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor. Quanto mais vai se aproximando o dia, menos as pessoas têm vontade e desejo de congregar. E congregar uma igreja física é diferente de você ouvir um pregador da internet. É diferente, irmãos. Porque às vezes a pessoa pode falar assim: não, mas eu me alimento, né? Eu escuto a pregação da internet. Amém, você pode escutar a pregação da internet. Eu também escuto pregação da internet, irmãos, todos os dias para me alimentar. Porque eu mais prego do que ouço. Então eu também preciso me alimentar. Só que ainda que eu escute a pregação na internet, eu preciso estar na igreja física, aleluia. Porque é essa igreja também que Jesus vai vir buscar. Então quando eu estou congregando na igreja física, eu estou participando de uma maneira física, real, verdadeira, aleluia, do corpo de Cristo, aleluia. Eu estou sentindo o calor do corpo de Cristo. Eu estou cooperando e considerando os meus irmãos, aleluia. Porque agora nós fomos ligados por este corpo. Você tem a tua família de sangue, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua parentela. Mas não, nem toda a sua família de sangue vai compartilhar o céu com você. Agora, a família de Cristo, a igreja, que é o corpo de Cristo, que é a sua nova família, que você chama de irmão, que você chama de irmã, essa sim vai compartilhar com você o céu. Então nós precisamos entender nessa noite, irmãos, que há um conjunto de exortações aqui. O Senhor nos exorta a ousadia
nos exorta a santidade e nos exorta a comunhão. Eu tenho que ter ousadia para entrar na presença de Deus. Porque se o pecado faz separação entre Deus e o homem, se o pecado ele mina a minha comunhão com Deus, então eu vou encontrar uma maneira de me aproximar dele e vencer esse pecado, e vencer este mal, e vencer essa batalha. Aliás, você já é mais do que vencedor. Você já venceu pelo sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos o único povo, igreja, que entra na batalha com o placar decidido. Nós somos o único povo na terra que entra na batalha com a vitória garantida, porque nós já somos mais do que vencedores. Eu não sei com o que você está lutando, eu não sei com o que você está brigando, eu não sei que tipo de batalha você está enfrentando no seu interior, no interior da tua alma, aleluia, na sua mente, o que tem travado, limitado a sua mente, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, que o sangue de Jesus te garante a vitória. Você já é mais do que vencedor. Então entre com ousadia no santuário. Entra hoje. Em nome de Jesus. Entra na presença dele hoje. Com essa ousadia, o sangue de Jesus, irmãos, ele continua eficaz, ele não perdeu a sua eficácia. O sangue de Jesus, ele vem para afetar todas as áreas da tua vida, da minha vida e da humanidade. Então entra com ousadia. E você entrando com essa ousadia, o sangue de Jesus te lava, te purifica de toda má consciência. A palavra que é a água limpa também te lava e te purifica, aleluia. Você joga a água e depois você joga o alvejante. É assim que o Senhor nos lava, é assim que o Senhor nos purifica. É palavra e sangue, é palavra e sangue, é palavra e sangue. Aleluia, recebe essa palavra do teu Espírito. É água limpa, aleluia. É má consciência agora que está caindo por terra. Em nome de Jesus essa noite, é água e sangue e fogo. Porque quando a igreja se une na comunhão dos irmãos, o fogo desce, aleluia. A presença desce para restaurar a tua comunhão nessa noite, aleluia. Nós só precisamos de 3 coisas: água, que é a palavra, sangue, que é a moeda, e fogo, que é a comunhão, aleluia. Agora me fala, qual demônio vai resistir? Qual demônio, principado ou potestade, meu pastor Ed, vai resistir a água, o sangue e o fogo? Aleluia. Não tem. Porque se ele vier, irmãos, com qualquer poeirinha, você tem água para jogar. E água abaixa a poeira. Se ele vier, irmãos, com qualquer acusação, você tem o sangue para clamar. Aleluia. Aleluia. E se ele também vier com água, porque ele é terrível, igreja, aleluia, para querer apagar o teu fogo, você coloca mais lenha e acende esse fogo, você entra na comunhão, aleluia, e a comunhão te protege. Então entenda nessa noite, irmãos, que de todas as artimanhas, estratégias, estratagemas, métodos de Satanás, se você crê nessa palavra, você sai daqui revestido. Como está lá em Efésios 6, revestidos, pois, de toda a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a cinta da verdade, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, calçando as sandálias da preparação
pregação do Evangelho da paz. Aleluia. Então você sai daqui revestido. Você sai daqui purificado com a água, lavado pelo sangue. Aleluia. Lavado com a água, purificado pelo sangue e renovado com o fogo. Aleluia. Porque você veio para estar na comunhão. Se você veio aqui nessa noite, sai daqui no templo e você veio considerando, eu vou lá para partilhar com os meus irmãos de um culto, de uma palavra, de uma adoração. Então, irmãos, que nessa noite você possa ficar com essa palavra. Tenha ousadia quando você entrar no santuário do Senhor, pelo sangue de Jesus, pelo véu que foi rasgado. Você tem o acesso, está liberado. Você não tem acesso negado ao Senhor, uma vez que você se volta a Ele. Aleluia. Então que nessa noite você creia nessa palavra, irmãos. Tome posse daquilo que Jesus fez. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe o diabo te paralisar. Não deixe o diabo vir, mas com poeirinha. Não deixe ele entrar, aleluia. Que você possa receber nessa noite autoridade para dizer: eu tenho água limpa, eu tenho sangue que purifica, e eu tenho fogo que restaura nessa noite. Em nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Muitos me conhecem pelo nome.